E aí, beleza? Augusto Silva na área e você está no Viagens na História, o canal onde a gente pega a máquina do tempo e embarca em jornadas incríveis pelo passado. Hoje, a viagem é um pouco mais tensa, confesso, mas essencial para a gente entender quem realmente somos. Olha só, rapidinho, papo reto com você que está aí do outro lado. A gente percebe que muita gente assiste aos nossos vídeos, curte aprender com a gente e isso nos deixa super feliz. Mas tá faltando um cliquezinho mágico aí embaixo, né? Sim, eu tô falando da inscrição. É de graça, leva só um segundo e você não perde nenhuma das nossas próximas conversas históricas, que eu prometo são sempre cheias de descobertas. Então faz um favorzinho pra mim e pra você mesmo. Clica no botão vermelho e se junta na nossa comunidade de viajantes curiosos. Combinado? Agora, bora pro nosso tema de hoje, que é meio barra pesada, mas é crucial. A gente vai falar da escravidão no Brasil. E acredite, essa não é só uma página triste do nosso livro de história. É a fundação e a base sobre a qual o Brasil foi erguido. Uma base manchada de sofrimento, exploração, violência, mas também marcada por uma resistência admirável. E o mais importante, essa história não acabou em 1888. Ela ecoa nas desigualdades que vemos hoje. Então me acompanha nessa conversa? Vamos junto desvendar as profundezas dessa história. Se você acredita que entender o passado é fundamental para construir um futuro melhor, já sabe. Se inscreve, compartilha o vídeo com quem precisa conhecer essa história sem filtro. Vamos juntos nessa jornada de aprendizado. Para a gente entender por que a escravidão se tornou a opção dos colonizadores, a gente precisa se transportar para aquele Brasil recém-descoberto. Imagina a mentalidade do português que chegou aqui. O objetivo era um só: tirar o máximo de riqueza dessa terra, com o mínimo de investimento possível, e levar tudo para Portugal. No início, eles tentaram um acordo com os povos indígenas, o tal do escambo. Trocavam alguns objetos por ajuda na exploração do pau-brasil. Só que, pensa comigo, à medida que o sistema do plantation, focado principalmente na cana-de-açúcar, foi se consolidando, essa troca não dava mais conta da demanda. Eles precisavam de uma força de trabalho constante, controlada, barata e totalmente submissa. E foi nesse contexto sombrio que a escravidão começou a se enraizar no Brasil. E quem foram os primeiros a sentir na pele essa exploração? Os nossos povos originários, os indígenas, chamados pejorativamente de negros da terra. Para os colonos, eles pareciam a solução mais fácil e econômica. Mas como a gente vai ver, essa facilidade logo esbarrou em questões culturais, religiosas e principalmente na resistência e na fragilidade à saúde dos indígenas. O historiador Stuart Schwartz nos ajuda a entender essa lógica fria do colonizador. Ele mostra que, para os europeus, o indígena podia até ser mais barato inicialmente, mas era frequentemente visto como menos produtivo para o tipo de trabalho forçado que eles queriam impor, além de oferecer uma resistência cultural muito forte, uma visão meio desumana, né? Mas a escravidão dos nossos povos originários não foi um caminho fácil para o colonizador. Os indígenas resistiam bravamente, cada etnia com suas próprias estratégias e formas de luta. Além disso, a Igreja Católica, principalmente através dos jesuítas, via o nativo como almas a serem salvas, o que gerou conflitos com os interesses puramente exploratório dos colonos. E teve um fator devastador: a saúde. Os indígenas não tinham imunidade para as doenças trazidas da Europa, como a varíola, o sarampo, e morreram em números assustadores. Mesmo com a lei de 1570, que teoricamente proibia a escravização dos indígenas, essa prática continuou acontecendo, muitas vezes de forma disfarçada ou totalmente ilegal, especialmente nas áreas mais afastadas do litoral, onde a coroa tinha menos controle. Para você ter uma ideia da dimensão dessa tragédia, pensa só: a população indígena, que era estimada em milhões no século XVI, foi reduzida drasticamente e hoje, segundo dados do IBGE e outras pesquisas, indicam que hoje não chegam a 800 mil indígenas no Brasil. Uma perda irreparável e uma cicatriz profunda deixada pela colonização e pela escravidão. Diante dos limites da exploração indígena, os olhos gananciosos dos colonizadores se voltaram para a África. Portugal já tinha um esquema de comércio estabelecido no continente africano desde o século XV, com feitorias e relações com diversos reinos. E foi aí que se estruturou o tráfico negreiro, uma das maiores barbáries da história da humanidade. Imagine a cena: reinos africanos
muitas vezes envolvidos em conflitos internos ou incentivados pelos europeus, vendiam prisioneiros de guerra. Esses seres humanos eram sequestrados de suas casas, de suas famílias e amontoados em navios negreiros em condições subhumanas para uma travessia terrível pelo Atlântico. E qual era o destino final? O Brasil, para serem vendidos como escravos e explorados até a morte. O historiador Felipe Alencastro, em sua obra fundamental sobre o tema, nos mostra que o tráfico negreiro era muito mais do que um simples comércio. Era o pilar central da economia do Estado colonial brasileiro. Sem a exploração brutal da mão de obra africana, o sistema econômico da época dificilmente teria se sustentado. Para você ter uma ideia da dimensão dessa tragédia, estima-se que cerca de 4,8 milhões de africanos foram trazidos à força para o Brasil. Quase 5 milhões de vidas arrancadas de seu lar, de sua cultura e de sua história. Era um sistema perverso que envolvia a troca de produtos europeus, muitas vezes de pouco valor, por seres humanos na África, que eram então submetidos a uma jornada de horror e vendidos aqui para produzir riqueza, principalmente açúcar no início e depois o ouro e o café. Agora, vamos tentar imaginar por um momento o dia a dia de uma pessoa escravizada no Brasil colonial. Era uma existência marcada pela brutalidade e pela completa negação da sua humanidade. Eles eram despojados de seus nomes, de seus laços familiares e de todos os seus direitos. Eram tratados como meros objetos, como ferramentas de trabalho. Pensa na exaustão, trabalhando de sol a sol, muitas vezes sob o chicote, dormindo em condições precárias, comendo restos, e a violência física era constante. Relatos da época, como os que o historiador Thomas Skidmore menciona, relatam uma crueldade que chega a ser inacreditável. Há casos documentados de senhores, por motivos fúteis, cometiam atos de barbárie extrema contra os seus escravizados, como jogar pessoas vivas em fornalhas, uma demonstração chocante do poder absoluto e perverso que eles exerciam. Nas áreas de mineração, a situação era igualmente terrível. Os trabalhadores eram muitas vezes obrigados a usar máscaras de ferro para evitar que engolissem pedras preciosas. Nas fazendas, a marcação a ferro quente era uma prática comum para identificar a propriedade e punir qualquer tentativa de resistência ou fuga. E não podemos esquecer a violência específica contra as mulheres negras. Como brilhantemente analisou a intelectual Lélia Gonzalez, seus corpos eram explorados tanto no trabalho forçado quanto como objeto de desejo dos seus senhores, sofrendo abusos sexuais constantes. Muitas vezes eram forçados a gerar filhos de seus opressores que já nasciam na condição de escravizados. Apesar de toda essa brutalidade, essas mulheres foram pilares de resistência. Elas preservaram suas culturas, transmitiram seus idiomas, cuidaram de suas comunidades e mantiveram vivas a chama da esperança e da luta por liberdade. Como lembra a própria Lélia, o que chamam de cultura brasileira, em grande parte, é obra das mulheres negras, uma contribuição fundamental que muitas vezes é invisibilizada. Mas a história da escravidão no Brasil não é só a história da opressão. É principalmente uma história de resistência constante e multifacetada. Os africanos e seus descendentes nunca se entregaram passivamente. A luta pela liberdade se manifestou de inúmeras formas, desde pequenos atos de sabotagem, recusa de trabalho, até a formação de comunidades autônomas, os quilombos, e as grandes revoltas. Os quilombos eram verdadeiros oásis de liberdade em meio ao sistema escravista. Palmares, liderado pelo lendário Zumbi, foi o maior e o mais emblemático, resistindo por mais de um século. Mas existiram muitos outros espalhados por todo o Brasil, como o Quilombo de Jabaquara, aqui perto do Rio de Janeiro, que acolheu milhares de fugitivos. Nas cidades, mesmo sob o controle dos senhores, os escravizados criavam redes clandestinas de solidariedade para esconder fugitivos, ensinar uns aos outros a ler e escrever e manter viva a esperança de um futuro livre. E a resistência também se manifestou em levantes armados, como a Revolta dos Malês em Salvador, em 1835, liderada por negros muçulmanos alfabetizados, que representou uma grande ameaça ao sistema escravista. O historiador Clóvis Moura nos lembra que a resistência negra foi o principal fator de desgaste do sistema escravista, minando suas bases econômicas e sociais de forma contínua. A própria cultura se tornou uma forma de resistência. A música, a dança, a religião eram maneiras de preservar a identidade africana e de fortalecer os laços comunitários e de expressar a busca incessante pela liberdade. Finalmente chegamos ao 13 de maio de 1888. A data da assinatura da Lei Áurea, que pôs fim à escravidão no Brasil. Mas, gente, é crucial a gente entender que essa abolição não foi um ato de bondade da princesa Isabel ou da monarquia. Foi o resultado de décadas de luta incansável da sociedade brasileira. Desde a década de 1870, o movimento abolicionista cresceu de forma impressionante.
Associações foram criadas em todo o país. Intelectuais, jornalistas levantaram suas vozes contra a escravidão e a pressão popular se tornou cada vez maior. Até mesmo o exército começou a se recusar a caçar escravizados fugitivos. Advogados abolicionistas desafiavam a legalidade da escravidão nos tribunais. A população organizava boicotes aos produtos de fazendas escravistas. E os quilombos se tornavam um símbolo de resistência cada vez mais forte. A socióloga Ângela Alonso, que estudou a fundo esse período, nos mostra que a abolição foi o resultado de uma desordem social generalizada, diante da qual o Estado teve de ceder. O Império aboliu a escravidão não por uma súbita iluminação moral, mas porque o sistema escravista já não se sustentava mais diante da pressão social e da resistência dos próprios escravizados. No entanto, a abolição veio sem nenhuma política de reparação ou de integração para os ex-escravizados. Eles foram libertos, sim, mas sem acesso à terra, à educação ou ao trabalho digno. Foram jogados à própria sorte. Uma liberdade sem oportunidade, sem direitos básicos, acaba sendo apenas uma nova forma de opressão. E aqui estamos nós, no século XXI, e a história da escravidão não ficou apenas nos livros. O legado de mais de 3 séculos de exploração e violência racial deixou marcas profundas na sociedade. As desigualdades que vemos hoje, o racismo estrutural que permeia nossas instituições e relações sociais, tem raiz direta nesse passado. Esses números chocantes não são coincidência. Eles são o resultado de um racismo que foi construído ao longo da história da escravidão e que nunca foi devidamente combatido e reparado. Mas também é importante celebrar a força e a resiliência da cultura afro-brasileira, que floresceu apesar de toda a opressão e se tornou um dos pilares da nossa identidade nacional. Em cada manifestação cultural, em cada luta por direito, a memória da resistência escravizada permanece viva. Como nos ensinou Abdias do Nascimento, o racismo é uma estrutura, mas a cultura negra é uma revolução permanente, uma revolução que continua a transformar o Brasil. Entender a história da escravidão é fundamental para compreendermos o Brasil de hoje e para construirmos um futuro mais justo e igualitário para todos. Viajantes, chegamos ao final da nossa conversa de hoje. Uma conversa necessária, por mais dolorosa que seja. A história da escravidão no Brasil deixou marcas profundas, mas também nos ensinou sobre a força da resistência e a importância da luta por liberdade e justiça. Lembre-se sempre, conhecer o passado é fundamental para transformar o presente e construir um futuro diferente. E a sua participação é essencial nessa jornada. Compartilhe esse vídeo. Leve essa história adiante. Deixa seu comentário, sua reflexão. E se você ainda não fez isso, inscreva-se no canal Viagem na História para continuarmos aprendendo e construindo juntos um olhar mais crítico e consciente sobre a nossa história. E se você chegou até aqui, comenta resistência, para eu saber quantos de vocês chegaram ao final do vídeo. Valeu demais, galera. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.